Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, nossa aula será sobre meio ambiente e sociedade. Meu nome é Bruno Carvalho, eu sou professor de Geografia, formado pela Universidade Federal de São João del Rei. Hoje, nessa aula, a gente vai começar a falar sobre o assunto meio ambiente e sociedade. Meio ambiente, segundo a Lei de Política Nacional, é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, o meio ambiente, ele é o local onde nós, seres vivos, vivemos em contato com a natureza, né? Então, nós estamos inseridos no meio ambiente. Nós, como sociedade, como seres humanos, como animais e etc. E o meio ambiente ele é composto por algumas esferas. E essas esferas são atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Todas essas esferas, elas fazem parte do que a gente chama de meio ambiente. A atmosfera, ela é uma camada de gases que compõe nessa camada oxigênio, gás carbônico, metano e nitrogênio. Essa camada, ela é importantíssima para nós, seres humanos, ou melhor, ela é importantíssima para toda a vida terrestre. Qualquer tipo de meio de vida terrestre necessita da atmosfera para sua existência. Por quê? Porque a atmosfera, ela nada é, nada mais, nada menos do que uma proteção no nosso planeta. Ela nos protege contra raios violetas, ela nos protege contra raios X, raios gama, que são raios que o Sol emite. Ela nos protege também de astros que vivem que circulam, na verdade, no espaço, né? Como meteoros, meteoritos, até mesmo objetos que nós mesmos fazemos e enviamos para a atmosfera, que viram depois lixo espacial. Quando eles vão reentrar, né, reentrar na atmosfera, ela faz com que esses objetos sejam destruídos, né? Ou por completo, ou destruídos 80, 90%. Por quê? Se o objeto ele for muito grande, como o caso do meteoro, etc., a atmosfera ela vai conseguir destruir parte desse objeto, né, desse astro. Então, ela minimiza o impacto dele aqui no solo, né, na litosfera, tá bom? Então, ela é muito importante para que nós tenhamos condições mínimas de vida. Outra coisa que a atmosfera faz com o nosso planeta é manter o nosso planeta aquecido. Ela também, ela faz com que o nosso planeta seja como se fosse uma estufa, onde a gente planta, por exemplo, morango, rosas. Uma estufa, ela mantém a temperatura daquele local onde ela está inserida aquecida. Ou seja, o sol se põe e mesmo após o sol se pôr, a superfície ainda permanece aquecida. Obviamente, a temperatura ela diminui, porém, mesmo a temperatura diminuindo, ela ainda mantém uma temperatura agradável, uma temperatura boa para a vida terrestre, beleza? Então, a atmosfera ela tem todos esses é, todas essas características que são essenciais para que haja vida no planeta Terra. A litosfera. A litosfera, ela é uma camada fina, é a camada mais superficial que nós temos no nosso planeta. E ela fica situada entre a astenosfera e a atmosfera, ou seja, ela é a parte onde nós, seres vivos,
pisamos, ele é o chão da nossa Terra, ele é o chão do nosso planeta, né? É onde nós fazemos nossas atividades, onde nós trabalhamos, onde nós construímos nossas casas, prédios e etc., ruas, né? Enfim, ela é composta por dois fatores. Ela é composta pela crosta, que nós temos duas crostas no nosso planeta, que é uma é a crosta continental e a outra é a crosta oceânica. A crosta continental, ela fica na parte continental, na parte do continente, ou seja, onde nós vivemos, né? Nós, seres vivos, vivemos, seres humanos, vivemos na crosta continental. E também tem a crosta oceânica, que é onde está, ou melhor, onde estão situados todos os oceanos do nosso planeta, beleza? Então nós temos essas duas crostas. A crosta é a parte mais fininha, que é literalmente a parte onde nós fazemos todas as nossas atividades. Agora, nós temos também o manto superior. E esse manto superior, ele faz parte também da nossa litosfera. Por quê? Porque esse manto, ele faz com que a litosfera, ela não seja muito quente. Esse manto, ele protege o calor que existe no interior do nosso planeta. O núcleo do nosso planeta, ele chega até 6.000 graus Celsius de temperatura. Estudos mostram isso para nós. Então, nós precisamos dessa proteção para que aqui na litosfera não seja tão quente, que esse calor não seja um empecilho para que exista vida, tá? Então, já vamos percebendo que a atmosfera e a litosfera, elas andam juntas para que nossa vida, né? A vida animal, todo tipo de vida que existe no nosso planeta, exista. Nós temos também a hidrosfera. A hidrosfera, como o próprio nome diz, hidro, água, né? A hidrosfera ela é o conjunto de todas as águas que existem no nosso planeta, seja água salgada ou doce. Aqui nesse exemplo dessa foto, eu coloquei propositalmente um oceano e várias nuvens por cima. Por que que eu coloquei propositalmente? Porque a nuvem que está acima do oceano, ela também é água. Só que ela é água em outro estado, o estado gasoso, né? Para quem não sabe, para formar uma nuvem, há necessidade de muita evaporação de água. Então, a água ela evapora, ela vai para a atmosfera e forma a nuvem. Assim, nós temos também como se fossem rios voadores, né? As nuvens, elas são os rios voadores, elas levam água a vários locais no nosso planeta e vão literalmente voando, né? Chega um momento que essa água ela acumula tanto que faz com que haja a chuva, né? Então, é assim que o ciclo da água ele funciona. E a nuvem, ela faz parte da hidrosfera, não somente a água em forma líquida, beleza? Então, a hidrosfera ela é muito importante, porque o nosso planeta, o oxigênio que existe nele, quase em sua totalidade vem das algas marinhas. Então, as algas marinhas, elas são importantíssimas para que haja oxigênio na nossa atmosfera. Hoje esse oxigênio ele é mais de 20% da composição da atmosfera e é o ar que a gente necessita para respirar, para sobreviver. Então, a hidrosfera ela é importantíssima. Também nós precisamos de água para nós é, fazermos comida, para banharmos, para as plantas, para cultivar alimentos. Então, assim, a água ela é indispensável para a nossa vida. Nós não conseguimos viver sem água. Já que eu falei das três esferas, falta eu falar da biosfera, que é a última esfera. A biosfera, ela é a junção dessas três esferas, ou seja, ela é a junção da atmosfera, a junção da litosfera e a junção da hidrosfera.
Todas essas três esferas juntas, elas formam a biosfera. A biosfera, como o próprio nome diz, bio. Bio vem de vida. Então, ela é a esfera da vida, é onde a vida acontece. E para que a vida aconteça, precisa da atmosfera, da litosfera e da hidrosfera. As três esferas são unidas. Sem uma dessas esferas, não haveria vida da forma que a gente conhece hoje. Sem a atmosfera, não haveria vida de seres humanos como nós. Não haveria também, provavelmente, muitas espécies de plantas. Sem a hidrosfera, não teríamos oxigênio. E sem a litosfera, não teríamos, provavelmente, vida orgânica da forma que a gente conhece. Portanto, todas essas esferas comportam a vida no nosso planeta. E a vida no nosso planeta é formada através do meio que a gente vive, que nós chamamos de meio ambiente. E o meio ambiente, ele é indispensável, né? É literalmente a nossa casa. O meio ambiente é a casa do ser vivo. Não é nem somente do ser humano. Ele é a casa do ser vivo, tá? Se ele é a nossa casa, nós precisamos cuidar, né? Por que que nós precisamos cuidar? É muito simples. Ninguém gostaria de viver em uma casa zoneada, né? A maioria das pessoas, elas querem viver numa casa onde haja uma condição melhor para você viver, para você dormir, para você ter um conforto, né? Todo mundo gosta de alguma coisa confortável. Quem que não gosta de um conforto, né? E a gente precisa de cuidar da nossa casa para que ela se torne confortável, né? A gente precisa de manter ela limpa, nós precisamos manter as contas pagas em dia para que a gente tenha acesso à energia, à água, que nós temos acesso a uma comida quente, porque nós precisamos de, de gás, né, de cozinha, enfim. Então, tudo isso precisa de um planejamento para gerar um conforto, né? E o meio ambiente não é diferente, tá? Como ele é a nossa casa, nós precisamos cuidar dele. Imagina se nossa casa fosse dessa forma, ou melhor, se nossa cozinha fosse dessa forma. Aqui nós temos uma cozinha zoneada, né? Uma cozinha totalmente suja, totalmente desorganizada, totalmente desordenada, é uma completa confusão, né? Essa é uma cozinha assim inabitável para muitos. E essa é uma cozinha totalmente habitável, totalmente limpa, é, visualmente bonita, né? É uma cozinha onde aposto que várias pessoas gostariam de cozinhar, de estar num ambiente desse, um ambiente agradável, um ambiente limpo, né? Um ambiente cheiroso, provavelmente. Então, a gente consegue observar duas diferenças aqui principais, que são uma casa, uma cozinha extremamente zoneada e uma cozinha extremamente organizada. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual desses dois ambientes vocês gostariam de viver? O A ou o B? Eu tenho certeza que a maioria vai responder B, né? Por quê? Porque nós gostamos de um local organizado, um local bonito, um local cheiroso, um local limpo, certo? Se nós gostamos de um local limpo, um local cheiroso e etc., então o que que vai acontecer? Nós precisamos cuidar. Não tem como você ter uma cozinha limpa, bonita daquele jeito, sem cuidado. É impossível, né? E no meio, com o meio ambiente é a mesma coisa. Nós precisamos cuidar do meio ambiente. Nós precisamos zelar pelo meio ambiente. Há pouco tempo atrás, o meio ambiente ele era pouco falado, né?
nos congressos, na geopolítica mundial. E hoje não, hoje é diferente, hoje isso tem mudado. É, hoje os governos, eles têm o meio ambiente como preocupação. Existem governos que a maior preocupação é justamente a causa ambiental, tá? E não está errado. Por que que não está errado? Porque nós precisamos pensar no futuro das próximas gerações que virão, dos nossos filhos, dos nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos. Como que será a vida daqui para frente se nós não mudarmos hoje os nossos hábitos, os nossos cuidados com o meio ambiente? A sociedade, ela precisa de recursos naturais para viver. E esses recursos, eles são essenciais para que as gerações que virão possam usufruir de uma vida como nós usufruímos hoje. Por exemplo, hoje, no Brasil, que é o local onde nós estamos situados, existe água em abundância, né? Água potável, água doce em abundância. Porém, em vários países mundiais aí não existem água com facilidade, né? E nós sabemos disso. O Brasil, ele é rico em água. Ele é o país mais rico do mundo em água doce. Por conta disso, nós não damos o mesmo valor, a mesma importância para a água. Nós tomamos banho demorado, nós lavamos louça sem fechar torneira, escovamos dentes sem fechar torneira. São coisas simples que a gente pode mudar para economizar água, mas a gente não faz. Por quê? Porque nós temos água em abundância, nós não temos medo dessa água acabar. Diferente de vários países pelo mundo. Vários países aí pelo mundo não têm acesso à água da forma que nós temos. Então, eles dão o devido valor à água. Isso eu só falei de um recurso natural, né? Existem vários recursos naturais que a gente necessita, como, por exemplo, as florestas, né? As florestas, elas são recursos naturais e a importância maior das florestas é filtrar o gás carbônico que existe na atmosfera. Ela pega o gás carbônico, ela filtra e transforma em oxigênio. Então, as florestas, elas são responsáveis por essa transformação entre esses gases, que é um gás poluente, o gás carbônico, o CO2, ela transforma em oxigênio, né? Então, o oxigênio, ele já é um gás bom, benéfico para a nossa saúde. O futuro das crianças, ele será dessa maneira, como essas fotos que eu coloquei? Será que elas vão ter acesso a uma cachoeira límpida, né? Uma água saudável, onde elas possam mergulhar sem ter problemas na pele, problemas de saúde por conta de poluição? Será que eles vão ter acesso à água de mina, uma água boa para se tomar, uma água mineral? Será que eles vão ter parques onde haja árvores, onde tenha muitas espécies de animais, onde tenha também um ar mais fresco? Será que eles vão ter no futuro essas riquezas que nós temos hoje? É uma pergunta que faz a gente pensar, né? Para que tenha isso, para que todas as crianças ou as gerações futuras tenham isso, é necessário que nós mudemos os nossos atos, as nossas ações. Isso só depende de nós. Essa foto retrata crianças pequenas, de 3 anos aproximadamente, plantando árvores. Isso é possível fazer com os nossos filhos. É possível fazer com os nossos sobrinhos, com os nossos netos. Não é custoso, né? Não tem custos altos, exorbitantes fazer isso. Mas vocês podem ter certeza que atos como esse modificam, ou melhor, modificarão o futuro, dos seres vivos. Se a gente plantar, imaginem só, se cada pessoa no mundo plantar uma árvore, quantas árvores não existirão, né? Mais de 7 bilhões. Aqui eu coloquei alguns conselhos
que o Papa é, recomenda com o meio ambiente. Por que que eu coloquei conselhos com o Papa? É muito simples. Eu quero mostrar para vocês que até mesmo a igreja, ela se responsabiliza, ela vê essa causa do meio ambiente como necessária, como importante. E aqui eu vou citar alguns, né? Reduzir o consumo de água, que é uma coisa que eu já citei para vocês. Nós precisamos reduzir esse consumo de água. Se todo mundo deixar de tomar banho menos minutos por dia, por exemplo, eu gasto 10. A gente sabe que a gente consegue tomar banho com 5 minutos, né? 5 minutos já é necessário, já dá para você se limpar de forma correta, com 5 minutos. Obviamente, mulheres, né, para lavar o cabelo, etc., demoram mais um pouco. Mas dá para você tomar um banho com 5 minutos, né? A gente separa os resíduos, todo mundo pega o óleo que já foi utilizado na cozinha, guarda ele no recipiente e depois descarta de forma correta? Com certeza não, né? Tem gente que joga óleo no vaso sanitário e dá descarga. E isso vai para onde? Para os rios, né? Então, assim, é inadmissível a gente continuar fazendo esse tipo de coisa com a natureza. Uma coisa muito interessante seria utilizar o transporte público. A gente sabe que não é muito gostoso, né? Que temos muitos problemas, mas transporte público, um único transporte, como ônibus, ele leva 40 pessoas. Imaginem, são 40 carros a menos ou 40 motos a menos na rua. Então, vai melhorar o trânsito, vai diminuir a poluição da atmosfera e etc. São pequenas atitudes que fazem a diferença. São essas pequenas atitudes que fazem a diferença na nossa vida, beleza? Dando continuidade aqui, nós temos que mudar, né? E essas mudanças, elas são necessárias. E uma coisa assim que hoje prejudica muito a nossa atmosfera são as emissões de CO2. E o CO2, ele corrói a camada de ozônio, que é a camada que faz com que o nosso planeta permaneça aquecido, tá? Mantenha, na verdade, o nosso planeta numa temperatura amena, uma temperatura boa, habitável, né? E nós emitimos muito CO2 através de combustão, né? Através de carros, veículos a combustão, principalmente veículos que utilizam gasolina ou diesel como combustível, tá? Que são os combustíveis fósseis. Os carros elétricos, eles são, hoje, uma alternativa muito importante e uma solução excelente no que diz respeito à emissão de CO2. Por quê? Porque os carros elétricos, eles não emitem CO2. Eles não são, não possuem, a necessidade de ter combustível fóssil. Então, eles são recarregáveis eletricamente, né? Moral da história, isso faz com que esses carros eles sejam muito mais verdes, né? Entre aspas, muito mais eficientes, com uma eficiência energética muito melhor do que os carros a combustão. Aqui nós temos um comparativo entre dois carros. O primeiro é um BMW i3 e o segundo é um Fiat Argo. Fiat Argo ele é a combustão, gasolina ou álcool, ou etanol, né? E o BMW ele é elétrico, 100% elétrico. Moral da história. Qual que é a diferença deles? Primeira diferença é que um carro a combustão ele tem aproximadamente 2.400 peças, ou seja, ele, além de poluir mais, ele gera muito mais lixo, né? No futuro, quando vão tirar essas peças, provavelmente vão jogar no lixo, então é uma coisa complicada.
O carro elétrico, ele tem 250 peças aproximadamente. Então, ele tem menos peças, menos é, manutenção, né? Enfim, são coisas que já modificam bastante a questão de lixo. Melhora muito essa questão do lixo. Uma carga completa de um carro elétrico, você vai gastar aproximadamente R$ 22. Um tanque cheio de um carro, aproximadamente 275, R$ 300 aí, na média. Então, você vai economizar mais dinheiro. O carro elétrico, ele é muito mais econômico. É indiscutivelmente mais econômico. Você gasta muito menos. Então, para o seu bolso também vai ser muito mais agradável. E também a manutenção é mais barata. Só que aqui no Brasil tem um problema. O carro elétrico mais barato vendido hoje, em 2023, é avaliado em R$ 150.000, que é um dinheiro muito, muito alto ainda para a maioria da população brasileira. Então, é uma coisa que está sendo difícil, né? Que acaba se tornando complicada manter esse tipo de veículo, ou melhor, adquirir esse tipo de veículo. Já um Fiat Argo, aproximadamente hoje avaliado em R$ 70.000. Então tem uma diferença aí de mais da metade, né? Um Fiat Argo custa menos da metade de um carro, do carro mais barato elétrico hoje vendido no Brasil. Mas isso no futuro vai melhorar. E essa ideia do carro elétrico, ela é fundamental para que haja essa mudança na nossa atmosfera, essa mudança boa, né? Uma mudança para o bem. E as mudanças climáticas? Para quem não sabe, as mudanças climáticas, elas são normais, naturais no nosso planeta. Nós já vivemos eras do gelo, era do calor e etc. Isso é normal. Porém, desde quando o ser humano ele começou a emitir poluentes na atmosfera, tem modificado o clima. As temperaturas elas têm subido cada vez mais. E para que a gente consiga melhorar isso, nós já temos, na verdade, algumas soluções. Como, por exemplo, a primeira foto à esquerda aqui, nós temos várias casas com o teto, né, com a laje, telhado branco. Por que que tem isso? É muito simples. É, a luz preta, ela puxa o calor, retém o calor mais facilmente. O branco é o contrário. O branco, ele dissipa o calor. Se ele dissipa o calor, o que que vai acontecer quando você pinta o seu telhado ou a sua laje de branco? Vai reter menos o calor, vai dissipar esse calor para a atmosfera. Ou seja, o aquecimento da cidade vai diminuir, vai gerar menos ilhas de calor, que é um fenômeno que acontece nas cidades quando tem muito concreto, muito asfalto e etc. Então já vai diminuir a temperatura e isso é uma coisa positiva. Os carros elétricos, que é o que eu acabei de citar também, são soluções para a emissão de CO2, para não emissão, né? Para que não haja emissão de CO2. E também as indústrias hoje, elas contêm algumas tecnologias na hora de emitirem os seus poluentes. São peneiras que filtram o que é emitido à atmosfera, reduzindo drasticamente também a emissão de CO2 na atmosfera terrestre. E com essas soluções, nós vamos conseguir, pessoal, mudar o nosso planeta. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos fazer a diferença. Juntos vamos conseguir mudar o futuro do nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso aí. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.